Olá pessoal, tudo bem? Professor César de História. Elaborei essa aula para os alunos do sétimo ano C. É um material complementar. O objetivo dessa aula é tentar ajudá-los na resolução das atividades de História, o Banco 2, que trata aí sobre o Islã. Pessoal, como é nossa primeira aula, não é, nesse formato, eu coloquei para vocês aqui uma lista de materiais. No caso, seria o seu caderno. Pode ser um caderno de estudo, um caderno de rascunho ou mesmo o caderno da disciplina de História, uma caneta ou lápis, né? E aí vocês vão fazendo as devidas anotações. Eu organizei a aula aqui nos slides parecido com aquilo que nós fazemos em sala de aula. Dessa forma, o aluno que tiver interesse em fazer as anotações, eu organizei, não é, os títulos, subtítulos, e eu baseei essa aula exatamente no banco de atividades 2 que está lá para vocês, não é, realizarem. Então, vocês vão perceber aí que tem bastante, não é, os trechinhos aí são bem parecidos com aquilo que está lá como suporte da atividade. Só lembrando, pessoal, aqui, isso que é importante, por mais que você esteja realizando essas anotações no caderno, no rascunho que você tem, no caderno de estudo, eu recomendo que vocês coloquem a data que vocês assistiram à aula, o assunto, porque isso depois facilita o seu estudo lá na frente. Então aqui vocês têm um roteiro das aulas. A primeira parte vocês vão acompanhar essa videoaula sobre o Islã, suas origens históricas e conceitos relacionados a essa importante religião. E na segunda parte da aula, vocês vão fazer as atividades propostas pelo segundo banco de atividades, que está disponível lá no site da prefeitura, ou que vocês pegaram aí impressa na escola. Só lembrando que alguns alunos talvez já tenham feito atividade, não é, a partir da leitura do material que está lá disponível. Perfeito. Mesmo assim, se você tiver interesse em acompanhar a aula, essa videoaula e fazer as anotações, é um material aí que pode ajudá-los também no futuro. Então vamos lá para a nossa aula, o Islã, origens históricas e conceitos. Pessoal, vamos falar um pouquinho das origens do Islã. Bom, a religião islâmica, ela surgiu na Península Arábica em 622 depois de Cristo, tá? Aqui, presta atenção, vamos lembrar das aulas que nós tivemos lá no comecinho do ano, em que nós falamos sobre o final do Império Romano, início da Idade Média, feudalismo. Então, lembra que eu expliquei para vocês que em determinado momento da história, o Império Romano, não é? Ele foi se desagregando, não é? Enfrentando uma crise política, econômica, religiosa. Aí você teve a migração dos povos bárbaros ou germânicos para a Europa, ocupando ali a região, então, que pertencia ao Império Romano. Aí esses povos foram se instalando, não é? Havendo uma fusão entre os romanos e esses povos que estavam chegando ali na Europa. Não exatamente, mas é aproximadamente nessa época que em uma outra região do mundo está surgindo o Islã. Claro que um pouquinho depois, mas só para você perceber que nós estamos falando de um assunto que ocorreu dentro daquele período cronológico que nós chamamos de Idade Média, certo? Mas onde seria isso nessa Península Arábica? Está aqui, ó, região do Oriente Médio. Uma região onde você tem um clima muito quente e árido, seco, não é? Coloquei para vocês aqui um mapinha para a gente situar mais ou menos onde está essa Península Arábica. Veja que interessante, ó. Ela está aqui onde eu estou circulando para vocês em vermelho. Essas divisões que vocês têm aqui são divisões recentes, tudo bem? Naquela época, esses países aqui, eles ainda não existiam. É apenas para ilustrar para vocês, para que vocês possam identificar onde fica a Península Arábica, o berço, não é? Onde surgiu aí a religião islâmica, tudo bem? E para quem não lembra, aqui nós temos, ó, então, a África, não é? Tá? Aqui nós temos a Europa
a Ásia, perfeito? E aqui nós temos então a Península Arábica, que é o palco aí dos assuntos que nós vamos tratar na aula de hoje. E nessa região, lá não é, no século VII depois de Cristo, dentre as atividades econômicas praticadas pelos povos que ali viviam, nós podemos destacar o comércio. Esse comércio aí realizado, não é, em caravanas, não é? Então, comerciantes em grupos se deslocavam de uma região para outra, vendendo e comprando seus produtos. Então, nessa primeira parte aqui, então nós estamos falando do Islã, né, das origens dessa importante religião. Ela tem um espaço, né, onde ela surgiu, a Península Arábica, e o momento, comecinho do século VII, não é? Mais precisamente ali, 622. Essa parte aqui, essa linha do tempo que eu coloquei para vocês, é apenas aí para vocês lembrarem onde nós estamos, em qual momento da história. Nós estamos estudando um período histórico conhecido como Idade Média, tudo bem? E o Islã, ele surgiu mais ou menos nessa época aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Final do Império Romano, né, no século V ali, e o Islã, ele está surgindo mais ou menos nesse momento aqui, ó, tá? Ou seja, ele vem então depois do cristianismo, depois do judaísmo, e isso é importante. Então ele está surgindo mais ou menos aqui, ó, o Islã, nesse momento da história, tá? Lá no comecinho do século VII. Então, na mesma época em que você tem na Europa, não é, a crise, o final do Império Romano, a migração dos povos bárbaros ou germanos, a formação, não é, a formação dos reinos bárbaros, depois o feudalismo, você tem as origens e a expansão do Islã. Quem eram os povos que viviam na Península Arábica? Bom, nós chamamos de beduínos, tá? Beduínos. Que vocês têm uma representação, não é? Uma imagem que representa o espaço, não é, em que eles viviam, como eles se deslocavam. Esses beduínos, eles viviam em tribos, tá? Cada tribo tinha um líder. Esse líder era escolhido, né, pelo grupo e eles chamavam de sheik. E essas tribos também, elas eram organizadas a partir dos laços de parentesco. E aí, no caso, como era uma região, você percebe que nessa imagem, né, que está aqui ilustrando como essa região da Península Arábica, como é uma região de difícil sobrevivência, o que eles faziam? Eles lutavam, não é, pelos chamados oásis, onde você tinha então uma terra fértil, que era muito difícil você encontrar ali, e lagos naturais. Então, essas regiões, não é, esses oásis, eles eram disputados por essas pessoas, por esses beduínos, por essas tribos. E aí você tem, entre esses povos que habitavam essa região da Península Arábica, entre os beduínos, muitos conflitos. E você tem uma divisão entre a parte norte e a parte sul. A parte sul, nós podemos dizer que é uma parte um pouquinho mais favorável. Por quê? Porque essa parte sul da Península Arábica, ela apresenta um solo fértil e um solo aí favorável à prática da agricultura. Tanto que a parte sul é conhecida aí como Arábia Feliz. E ali então, na parte sul, como era uma região onde você conseguia praticar a agricultura, você vai encontrar na parte sul da Península Arábica grupos, não é, que não mudavam tanto, não é, que não viviam aí, não eram nômades, eles eram sedentários. E por que eram sedentários? Porque no caso, para eles que habitavam a parte sul, não era necessário essa mudança na luta pela sobrevivência. E claro, também ali eles conseguiram, não é, praticar o comércio e prosperaram tanto com a agricultura, mas sobretudo com essa prática comercial. E esses árabes do sul, eles eram politeístas. O que é isso mesmo? Vocês estudaram lá no 6º ano. Politeísmo é aquela religião que acredita em vários deuses. Exemplo, Antigo Egito. Eles eram o quê? Lá no Antigo Egito? Politeístas. Por quê? Você tem vários deuses, tudo bem? Então, cada tribo ali no sul da Península Arábica, elas tinham um deus protetor.
Prestem atenção nessa informação do politeísmo, vai ser importante lá na frente. Então você tem na Península Arábica, a parte sul, uma parte assim mais promissora, mais rica, uma região que as pessoas que viviam ali, conseguiam praticar a agricultura, mas no caso da religião eles eram politeístas. Vamos ver que isso lá na frente vai ter uma mudança importante. Assim, só para ilustrar então, você tem a parte norte, que é uma região bem mais difícil, não é? Para as pessoas sobreviverem, e a parte sul. Na parte sul, então, é onde eles conseguiam praticar aí a agricultura. Que vocês têm uma divisão atual, tá? Lembrando que no momento que nós estamos estudando, lá no comecinho do século VII, essa divisão que vocês têm aqui, esses países, eles ainda não existiam, tudo bem? Você tem esse espaço, mas eram outros estados que ocupavam, outros povos que ocupavam essas regiões. Então essa divisão aqui não existia. Isso aqui é só para ilustrar o momento aqui, a região que nós estamos estudando nesse momento aí no século VII. E nessa parte sul da Arábia, nós temos uma cidade muito importante, Meca. Acredito que você já tenha ouvido falar dessa cidade em algum filme, documentário, não é? Telejornal, internet, é uma cidade muito importante. Meca, a cidade sagrada. Essa cidade de Meca, a princípio, ela era um posto de abastecimento de água para as caravanas, não é? Que cruzavam a região ali, não é? Da Península Arábica. E esses mercadores de Meca, como ali você tinha um trânsito, não é, de muitas pessoas, e essa prática comercial como algo muito importante, esses comerciantes, eles ficaram muito ricos, não é? Eles faziam ali, não é, essas trocas, compravam, vendiam produtos e foram o quê? Enriquecendo. E com o passar do tempo, no século V ainda, Meca se tornou um centro de peregrinação religiosa. O que é isso? Era um lugar em que muitos fiéis visitavam por considerar uma região, uma cidade sagrada. Dentro dessa cidade você tem ali, não é? Ou você tinha ali a Caaba. Eu já explico para vocês a importância da Caaba. Então, milhares de pessoas, como Meca era uma cidade sagrada, porque ali você tinha a Caaba, milhares de pessoas se dirigiam até Meca para venerar seus deuses e os símbolos sagrados que existiam na cidade. De novo, falei para vocês agora há pouco do politeísmo. Olha aqui, deuses. Então as pessoas, milhares de pessoas, se dirigiam à cidade de Meca para, não é, adorar os seus deuses. E como consequência, não é, desse trânsito de pessoas, isso acabava o quê? Favorecendo ainda mais o comércio. Lembra que eu expliquei para vocês em alguma aula? Eu falei, se você monta um comércio, você concorda que você vai tentar montar o seu comércio numa região onde há um trânsito de pessoas, onde as pessoas passam frequentemente? Então, Meca era um centro religioso e também um centro comercial. Aqui vocês têm uma imagem, uma foto recente da Caaba. A Caaba, ela está situada em Meca, certo? Aqui nós temos a Caaba, então. Ela tem esse formato de um cubo, não é? Ela é coberta aí com seda preta e com algumas inscrições gravadas em ouro. E a existência da Caaba fazia com que muitos fiéis se dirigissem a Meca, fazendo de Meca então uma cidade aí muito importante, um centro religioso que atraía esses peregrinos, não é? Esses viajantes lá antes ainda do surgimento do Islã. Agora nós chegamos a um ponto da aula muito importante. Vamos falar do profeta do Islã, Maomé. Maomé, então, foi o fundador do Islã. Ele nasceu nessa cidade de Meca, por volta de 570.
Ele fazia, lembra que eu falei para vocês que são tribos, né? Várias tribos habitavam a Península Arábica. Essas tribos, não é, se organizavam, praticavam o comércio, cada uma tinha seu líder. Então, o Maomé ele fazia parte da tribo dos Coraixitas, tá? E segundo a tradição, o Maomé ele tinha o hábito de meditar. E já ali por volta de 610, num desses momentos, não é, em que Maomé estava meditando, segundo a tradição islâmica, o anjo Gabriel apareceu para ele, trazendo a mensagem, então, que Maomé era o profeta de Deus e o último mensageiro escolhido para pregar a fé em um Deus único, Alá. Presta atenção aqui. Até agora há pouco eu falei para vocês do politeísmo, que esses povos que habitavam a Península Arábica, eles eram politeístas. Aqui você tem o início de uma ruptura. Por quê? Agora, a partir de Maomé, Maomé começa a pregar a existência não de vários deuses, mas de um único Deus, no caso, Alá. E as revelações recebidas pelo profeta Maomé deram origem ao importante livro, o Alcorão, tá? Que é o livro sagrado para os muçulmanos. A palavra Alcorão significa leitura ou recitação. Então, se um dia você tiver interesse, no Alcorão você tem ali, não é, as bases da religião islâmica. É um livro sagrado para os muçulmanos e que tem ali, não é, as regras da religião, as bases da religião islâmica. E veja que interessante que o islamismo ele é baseado no judaísmo e no cristianismo. Como assim? Que se você estudar o islamismo, não é, os pilares da religião islâmica, a essência, você vai identificar ali influências tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Mas eu acabei de falar para vocês que quando Maomé começa a pregar, não é, a existência de um único Deus, você tem uma ruptura e você vai ter ali alguns conflitos. Por que alguns conflitos? Meca não era um centro religioso que atraía muitas pessoas e o que acabava contribuindo com o comércio da região? Aqui nesse caso, quando Maomé começa a pregar a existência de um Deus único, isso foi mal recebido pelos coraixitas. Mas por que os coraixitas não aceitavam essas ideias de Maomé, de um Deus único, no caso, Alá? É fácil. Porque você está contrariando as crenças que já existiam naquela região, não é? Lembrando que os povos que viviam ali, eles eram o quê? Politeístas. Você está contrariando a religião dessas pessoas e você pode colocar em risco, não é, essas peregrinações, esses fiéis que visitavam Meca. Se os fiéis parassem de visitar Meca, isso poderia o quê? Prejudicar as atividades comerciais. Maomé, o profeta, começou a ser perseguido e ele fugiu. Essa fuga de Maomé de Meca para Medina é um momento extremamente importante na história do Islã. Nós chamamos de Hégira. Exatamente. Maomé começou a pregar então uma nova religião ali na região da Península Arábica. Isso atraiu digamos, alguns conflitos. Ele começou a ser perseguido e ele fugiu. Essa fuga de Maomé nós chamamos de Hégira. Tudo bem? Hégira. E aí então Maomé fugiu para uma outra cidade chamada Yatrib, posteriormente conhecida como Medina. Mas por que Medina? Medina, cidade do profeta. Então Maomé, nesse momento, deixou Meca e foi para Medina. Só lembrando aqui então, não é, a importância desse episódio na história do Islã, é conhecido como Hégira. Inclusive, ele marca o início do calendário muçulmano. Quando vocês estudaram os calendários lá no 6º ano, vocês devem lembrar que vocês viram calendário judaico, cristão, muçulmano, indígena.
E o quando que os muçulmanos começaram então a contar os anos? A partir desse episódio conhecido como Hégira. Então Maomé, ele fugiu, não é, aqui de Meca, foi para o norte, para Medina. Lembrando que o nome Medina vem só depois. Naquela época em que Maomé fugiu, a cidade chamava Yatrib. Aqui eu tenho para vocês uma imagem do Alcorão. Eu acabei de falar para vocês da importância do Alcorão. Aqui você tem então o que seria, né, uma imagem do Alcorão. Lá nessa cidade, em Medina, Maomé se organizou e começou a converter muitas pessoas para essa nova religião que ele pregava, não é? E aí eles construíram uma grande mesquita, né, um grande templo muçulmano, e ele retorna nesse momento para Meca. Então, em 630, 8 anos depois da fuga, Maomé retorna para Meca. Então, ele voltou, né? Ele voltou de Medina e foi para Meca. Só que ele voltou para Meca agora com o apoio de 3.000 guerreiros. E ele acabou ocupando a cidade sem resistência. E a cidade acabou se transformando no centro de peregrinação para os muçulmanos, não é? E um local ali de difusão da religião muçulmana. Em 632, Maomé faleceu. Só que quando Maomé faleceu, praticamente toda a Península Arábica já estava unificada e convertida ao Islã, essa religião criada pelo profeta Maomé. Só caminhando já para o final da aula, os 5 pilares do Islã, não é? Então, dentro da religião islâmica, eles têm ali alguns princípios, que é o credo, não é? Professar a sua fé, não é? O fiel deve reconhecer que não há outro Deus senão Alá, e o seu profeta é Maomé. Vocês não podem confundir Alá com Maomé. Maomé foi o profeta. Alá é o Deus para os muçulmanos, tá? Tomem cuidado com isso. E esse é o primeiro ato, não é, para aquele que deseja se converter e fazer parte da comunidade islâmica. Ou seja, reconhecer quem? Alá como Deus único. A oração. Os muçulmanos devem orar, rezar 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia. E olha que interessante, sempre voltados para a Meca. Sempre voltados para a Meca. E toda sexta-feira, dia considerado sagrado, o fiel deve interromper suas atividades ao meio-dia para uma oração comum na mesquita. Temos a caridade, terceiro item aqui. Fazer caridade ou dar esmola aos necessitados, não é? Então, hoje, nos países islâmicos, a caridade está embutida nos impostos recolhidos pelo Estado e equivale a 2,5% da renda anual do muçulmano. O quarto item aqui, o quarto pilar, o Ramadã. 9º mês do calendário muçulmano é considerado sagrado, pois foi nesse mês que Maomé recebeu a sua primeira revelação. Só lembrando aqui, nós conversamos, não é? Falamos que Maomé fazia parte da tribo dos Coraixitas, um grupo muito poderoso ali na região de Meca. Ele, segundo a crença dos muçulmanos, ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel e a partir desse momento ele eles deveriam acreditar em apenas um Deus, no caso, Alá. E durante o Ramadã, os muçulmanos adultos, em boas condições de saúde, estão proibidos de comer, beber, fumar e manter relações sexuais entre o amanhecer e o anoitecer. Então você tem aqui, no caso, o quarto item, não é? O quarto princípio da religião muçulmana. E agora caminhamos para o quinto princípio. O quinto princípio diz respeito à peregrinação, não é? Aquela viagem que você faz, aquele deslocamento, aquele esforço que você faz em direção a um lugar sagrado. Então, só uma observação aqui, não é só entre os muçulmanos que você tem o hábito
de fazer a peregrinação. Esse ato também ele é comum na religião católica. Então você tem muitos católicos que vão visitar santuários, não é? Igrejas, porque eles consideram aquele espaço sagrado. Essa é a ideia da peregrinação. Então todo fiel, não é, que tenha condições físicas e financeiras, deve visitar Meca por pelo menos uma vez na vida, não é? Nessa visita à cidade sagrada, o muçulmano faz um exame de consciência e passa o dia rezando e pedindo perdão. Então veja, não é, que dentro então da religião muçulmana você tem aí essa questão, esse quinto pilar, que é visitar Meca. Um assunto polêmico que nós temos em relação ao Islã é a jihad. É um assunto polêmico, as pessoas mencionam muito isso em jornais, não é? Em discussões aí sobre a jihad. A jihad, ela é entendida por muitos como guerra santa. O que é isso? Você entra em conflito com outros grupos, outras pessoas, só que você está lutando em nome da sua fé. Há essa visão, tá? Mas há uma visão um pouquinho mais, digamos, elaborada. Que seria assim, jihad vem do árabe, que significa o quê? Empenho, esforço. Esforço, mas em nome do quê? Em nome da sua religião, no caso o Islã. E por que é importante esse esforço, esse empenho, que muitas vezes chega à guerra, aos conflitos? Porque você tem uma função de difundir, propagar, espalhar a mensagem de Deus, no caso, para os muçulmanos, Alá. Claro que isso também pode significar a luta do muçulmano contra outras tentações, no caso, as práticas politeístas. E no último caso, diz respeito ao sacrifício individual, feito em nome da proteção da comunidade islâmica, de agressores externos. É aqui que você tem a jihad como guerra, tá? Então vocês têm, infelizmente, ao longo da história, muitos grupos radicais se apropriaram dessa ideia de fazer a guerra em nome da religião para cometer a guerra. Ou seja, eles já queriam fazer a guerra, mas utilizam a religião como justificativa para essa guerra. Dizem que isso é a jihad, o esforço que eles estão fazendo. Aqui, pessoal, vocês tomem cuidado porque é um tema muito polêmico, certo? E finalizando, claro que isso muitas vezes acaba sendo confundido com práticas violentas, mas é um assunto aí que nós vamos tratar ao longo das aulas, tá? Sobre a jihad, que é um tema que é bem interessante. Pessoal, eu falei para vocês que quando Maomé faleceu em 632, a religião muçulmana já dominava praticamente toda a Península Arábica, certo? Mas veja que interessante, mesmo após a morte do profeta, a religião muçulmana, ela foi o quê? Se expandindo. Norte da África, Ásia, aliás, os maiores países muçulmanos, eles estão na Ásia e sequer são árabes. Interessante isso, porque muitas vezes nós confundimos o árabe com o muçulmano. Mas se vocês visitarem, por exemplo, a Indonésia, é um país que tem uma grande população muçulmana. Não são árabes. Interessante. E veja, então os muçulmanos, eles foram ocupando, né, expandindo a sua religião para várias regiões do mundo, inclusive, olha que bacana, pessoal, ocuparam aqui parte da Europa, a chamada Península Ibérica, onde hoje seria ali Portugal e Espanha. Então, você teve, né, uma expansão considerável da religião muçulmana. Em 711, eles invadiram ali a Europa, né, dominaram a Europa, a Península Ibérica. Só que a partir do século VIII, o domínio muçulmano ele foi sendo fragmentado. O que é fragmentado? Dividido em vários califados. Então, cada região ficava sob o cuidado de um califa. Tanto que dentro da religião muçulmana, vocês têm ali diversas interpretações, tá?
é uma questão também que nós podemos conversar numa outra aula. Tanto sobre a jihad, que é essa questão da Guerra Santa, que é uma questão polêmica, quanto dessa fragmentação, não é, dos muçulmanos, né, dos territórios que eles dominaram. Aqui o mapinha tá um pouquinho mais ampliado, então você tem, ó, olha que bacana, o domínio muçulmano, veja como que o domínio foi rápido. Península Arábica, não é, que nós conversamos na aula de hoje, Ásia, norte da África e Península Ibérica, não é, que é aquela parte ali onde você tem a Espanha e Portugal. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Lembrando que é um material complementar. Infelizmente, devido à atual circunstância, eu acabei adaptando, resumindo alguns assuntos, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês aí na resolução das atividades. Lembrando que esse banco de atividades, o segundo banco, o assunto é Islã. Essa aula foi baseada exatamente naquele material que está lá para vocês. Muito obrigado, ótima semana e até logo.